Bem, vamos começar aqui o projeto. Primeiramente, criando uma nova composição. Essa composição de 7 segundos, resolução de 1920 por 1080 e frame rate de 23.976. Vou dar OK. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso fundo, tá? Então, a primeira parte do nosso fundo vai ser um layer sólido. Então, criar layer sólido. A cor aqui tanto faz. O tamanho, aqui a gente poderia começar com o tamanho da própria composição, mas eu sei que eu vou precisar de mais resolução, então já vou botar aqui um tamanho bem grande. Então 3000 por 2000, ou mais ainda, 4000 por 3000, enfim. Se precisar a gente altera depois. Então tá aqui, tanto faz a cor, né? Vamos aplicar o efeito Generate, que em português está gerar, um gradiente de 4 cores, esse é o que deve estar lá. Então geramos aqui um gradiente de 4 cores. Vamos criar a segunda parte do nosso fundo, ou um outro layer sólido, também do mesmo tamanho, mesma característica, né? Para esse layer já vamos dar outro nome aqui. Vamos aproveitar e renomear aqui. Eu vou clicar no layer, apertar a tecla Enter e aparece ali para a gente digitar. Então o de cima vai ser célula e o de baixo vai ser 4 cores. Então vou voltar a selecionar a célula e aplicar o efeito gerar. Aqui está como cell pattern, mas padronagem de célula, padrão de célula vai estar em português, tá? Então gera isso aqui. A gente vai mudar aqui o nosso tipo de padronagem. Ao invés de bubbles, a gente vai para pillow. Me fugiu aqui o nome em português, mas basicamente depois que tem uma divisão, começa o segundo aqui, é esse que tem essa aparência aqui, tá? E, além disso, a aparência é essa, né? Então só para... Além disso, vou dar o invert aqui. Talvez eu vou aumentar um pouco o tamanho. Na verdade, eu vou aumentar o tamanho de uma maneira que a gente consiga ver o final. O final eu vou querer com a dispersão em 0. Ou seja, vai estar totalmente regularizado, tá? Então, vamos só mudar um pouco aqui a aparência dele. Então a gente viu aqui o contraste acaba sendo maior ou menor. Eu vou dar um contraste um tamanho maior só para ter umas linhas um pouquinho mais grossas. Vou botar um valor de 200 aqui, tá? E o tamanho aqui ao final 150. Depois a gente vai ajustar isso. Opa, desculpa, não, 150 não. Algo mais assim, tá? Então, feita a segunda parte do fundo, para formar o fundo completo, eu vou mudar aqui o modo de transferência. Para quem não está vendo, é só ativar aqui, ó, nesse segundo ícone aqui de baixo. Aí tem o modo de transferência. A gente vai botar multiplicar. E então, multiplicar, eu vou ter esse resultado final, tá? Agora a gente vai fazer a animação da primeira parte do fundo e depois a animação da segunda parte do fundo. A animação da primeira parte do fundo é mais fácil. Eu vou dar um zoom out aqui na minha visualização. Eu estou vendo aqui a minha meu layer completo, tá? Porque depois a gente vai explorar ele no 3D, então vai dar para ver a imensidão dele, tá? Então o que eu vou fazer aqui é, nessa de 4 cores, eu estou aqui na posição 0 do tempo, eu vou habilitar a animação
para os 4 parâmetros de posição das cores. Então, para esse e esse. Nisso a gente vê aqui, ó, as bolinhas. Essas bolinhas ditam a posição dessas cores. Eu vou avançando aos poucos e mexendo na posição delas. Ou seja, a partir do momento que eu já habilitei a animação, quando eu mexi no atributo que eu habilitei a animação, ele automaticamente grava os keyframes. Eu posso verificar isso aqui clicando no Layer, apertando a tecla U. Está aqui os primeiros keyframes quando eu habilitei, e agora quando eu mexi, ele acabou criando. Vim para frente, sumiu aqui os pontos, é porque o efeito deixou de ser selecionado. Eu vou selecionar ele e aleatoriamente eu vou mexendo. Lembrando sempre de mexer os quatro pontos. Talvez não deixar um tão no centro assim, para não ficar predominante uma cor. Ou, a hora que ficar predominante uma cor, deixar todos mais próximos. Aí vai ficar um pouco mais interessante. Lembrando que a gente depois vai mexer na câmera, ou seja, não é esse o resultado final das posições. É aleatoriamente que eu estou mexendo, então não precisa ter muito capricho de posição específica. Então, vamos lá, tá quase. Essa animação a gente está fazendo do início ao fim, mexendo nas cores. Essa parte do layer de fundo. O próximo é que já vai ter um pensamento em relação ao tempo que ocorre. Tá? Porque a gente quer nessa nossa composição que dura 7 segundos, a gente quer uma assinatura que termine a 5, ou seja, os 2 segundos finais é somente as luzes se mexendo aqui. Então, para esse aqui, estou chegando no final. E acontece isso aqui. Ou seja, a animação do fundo da cor está feito. Agora vamos fazer a animação da célula. Da célula, eu vou querer que ela comece já se movimentando e quando chega a 5 segundos, ela fique assim, dessa forma. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em habilitar a animação para o tamanho, habilitar a animação para dispersão e habilitar a animação para evolução, tá? Então agora do 5 a gente volta aqui para 0, onde eu vou colocar a dispersão no máximo, é isso aqui. Eu vou colocar o meu tamanho, um tamanho menor. Talvez isso aqui, e a evolução eu vou botar 1 ou 2 voltas, tanto faz assim, não é nenhum valor específico, vou botar aqui 2 voltas, tá? Então o que é que acontece? Daqui o tamanho da célula vai crescendo e aos poucos ela vai se regularizando, tá? Tá feito a animação do fundo. Por último eu vou habilitar camada 3D para os dois layers de fundo. E eu já vou criar o meu layer de câmera. Então, novo layer de câmera, eu uso o preset de, nesse caso aqui eu estou usando 50 mm, tá? Então, eu escolhi aqui arbitrariamente. Então, tá feito. Agora a gente vai montar o nosso logo. Vamos lá para 5 segundos, que é onde a célula está totalmente montada. Deixa eu dar um zoom aqui na minha composição. Vou escrever meu texto aqui. Media Color. Ou seja, aqui no meu caso eu estou com a fonte. Cadê a janela de fonte? Eu vou para Characters aqui, ó, Gotham Black.
tá? Eu sei que vocês em casa têm outro tipo de fonte, mas vocês podem escolher uma fonte parecida com essa, uma Myriad, quem sabe, algo que lembre um pouquinho, tá? E para deixar o logo montado, eu vou mexer no espaçamento da primeira linha. Então eu vou para parágrafo, desculpa, parágrafo não, no próprio caractere, eu vou mudar o espaçamento aqui. Para que fique ok. E agora eu vou criar um layer de desenho, tá? Ou seja, eu selecionei tudo, não pode ter layer selecionado. Vou pegar a ferramenta de desenho de máscara ou de desenho de layer e vou desenhar um retângulo. Bem, para aqueles que não estão configurados ainda dessa maneira o retângulo, o meu fio, que é o preenchimento, está em, é só clicar na letra aqui e aparece a janelinha, o fio está em 0, está nada, e o meu stroke é que está com uma cor específica, uma cor sólida, que no caso é a cor branca, tá? Então, e aqui está a espessura. Posso diminuir um pouquinho essa espessura, deixar algo mais assim, tá? Se eu vim aqui nas características do layer, contents, rectangle, então está aqui stroke, eu posso pedir para aqui onde tem dash, eu vou adicionar e eu determino o tamanho. Talvez na versão de vocês tenha até opção a mais, mas basicamente vamos determinar aqui em 100. Tá ok, tá? Tá feito o nosso logo. Agora vamos partir para a animação do logo em si, tá? Onde eu vou fazer com que ele surja dos 2 segundos, tá? Eu vou começar animando o texto, depois eu animo a borda, né? Então, eu vou animar, assim que estou em atributos de texto, eu vou pedir para adicionar um parâmetro de animação de texto para a posição. Lembrando que é para animar as letras, tá? Então, para a posição, eu já vou determinar aqui o quanto ela vai se deslocar para fora do logo. Para cá, ou seja, abaixo da linha. Depois eu vou fazer a máscara, tá? Abaixo da linha, então a gente vai abrir o Range Selector, onde talvez eu vou ter, ao invés de 0 a 100%, eu vou de 0 a 40%, ou seja, só para pegar, para que a animação fique menor em cima do texto todo, tá? Ainda não está no resultado final. A gente vai lá em Advanced e ao invés de Square, o formato, a gente vai rampa para cima, tá? Então dessa maneira a gente tem mais ou menos o que a gente quer fazer, ou seja, de 0 a 40% está ocorrendo a mutação da posição, ou seja, aqui está na posição original, e a partir do A, color, já está tudo ao deslocamento que eu coloquei aqui, tá? Então a única coisa que a gente vai fazer é a animação do offset, que é isso aqui. Então eu venho e vou fazer ele subindo. Então o offset eu vou botar inicialmente a menos 40%, habilito a animação para ele e lá em 5 o offset já vai ter ido para a direita, de modo que toda a letra se deslocou até, então temos 100% aqui, tá? O toque final dessa letra aqui é a gente criar uma máscara em que ela comece a surgir da parte de baixo aqui, tá? Então, com o layer selecionado, tá? Da letra selecionada, vou lá na ferramenta desenho de máscara, tanto faz onde começa, o que vai interessar é a linha de baixo.
Então eu vou vir aqui e vou mais ou menos no meio do stroke, que é o meio da minha borda. Então está feita a animação da letra. Vamos agora para a animação do stroke, né, que é essa borda. Essa é a parte de animação do logo mais fácil, tá? Mesma coisa, começamos a 2. Na verdade, vamos lá para o final. Começamos a 5, onde lá em 5 eu vou animar o offset, tá? E eu vou animar o stroke width, que é a espessura do traço, né? E vou voltar agora para 2. Um offset eu coloco, enfim, algum valor, menos de 260 aqui. E o meu stroke width, que é a espessura do traço, eu vou para 0. O que vai acontecer na minha animação? É isso aqui. E por último, a gente vai fazer agora a animação, quase por último, né, na verdade, a animação da câmera, tá? Então, a minha câmera tem um detalhe que a gente não fez antes, que a gente não jogou esse fundo lá para trás. Então, com isso eu selecionei os dois. Vou botar 2000 aqui de valor. Basicamente essa animação que está ocorrendo. Então agora vamos para a animação da câmera. Para a câmera a gente vai animar o Anchor Point, então eu vou clicar em A e com Shift eu vou clicar em P de posição, tá? Então mesma coisa, eu vou fixar aqui a posição inicial. E depois eu vou para uma posição, desculpa, a posição final, e aí depois eu vou para a posição final. Tá? Então, eu vou mexer nos valores de Z da câmera. Uma outra maneira, ao invés de mexer com os valores de Z, é a gente ir para a vista top nossa, tá? Bate um Alt aqui e mexer na câmera. Vocês estão vendo que o ícone vai mudando à medida que eu chego perto dos eixos, né? Então, o eixo Z, ele acaba mexendo os dois juntos. Quais são os dois que eu estou falando? A posição e o anchor point da câmera. Aqui eu estou mexendo no ponto de interesse da câmera, né? Vou voltar aqui. Fiz uma animação inicial, que é isso aqui, ó, a câmera fazendo isso. E aos poucos vai formar o logo. Na metade do caminho, então eu quero, na verdade, um pouquinho mais. Aqui e a câmera. Opa, selecionei. Eu posso descer com a câmera mais, tá? Que é o que vai acontecer aqui. Vou voltar para a minha visualização da câmera. Vocês podem perceber que sumiu um pouco o cenário, mas isso a gente já corrige já já. Ah, tem um detalhe, né? Eu esqueci de habilitar a animação 3D para a letra e para o logo. Agora sim, eles estão num espaço tridimensional. Talvez eu avancei muito, vou de novo na vista topo aqui da câmera. Tá? Então, onde a gente está lá no início, eu não vou tão para trás, tão para frente para a câmera, eu vou voltar um pouquinho aqui no Z. O logo está aqui. E o nosso ponto de interesse está aqui. Aqui, o layer célula eu posso colocar como filho do layer 4 cores, para que quando eu mexo 4 cores eu tenha
movimento nos dois. E estamos quase finalizando. Eu só acho que baixou demais aqui, então meu ponto de interesse eu vou botar um pouquinho mais para baixo, tá? E talvez mais para a direita, mexendo aqui no X. Tá feito. Por último, a última etapa do tutorial era dar uma suavizada nos keyframes, tá? Então vou selecionar todos os layers, apertei a tecla U, então aqui os de chegada, com exceção a uma animação do layer de cores, não precisa. Eu vou vir aqui, selecionei todos eles e venho em, botão direito em cima deles, Keyframe Assistant, ou assistente keyframe, F9, né, que é o Easy Easy. E desse lado aqui a mesma coisa. Assistente de keyframes, quadro chaves, Easy Easy. E é isso, gente. Então, só como resultado final. Opa. Então tem uma animação de câmera, tem a animação do fundo. De alguma maneira está meio travado. Está fazendo o cálculo. Vai demorar um pouquinho, mas vale a pena para a gente ver o resultado final. Parei um pouquinho. Deixa fazer o processamento. Eu vou dar pausa na gravação. Na verdade, vamos continuar aqui. Só gostaria de saber porque ficou tão lento. Não era para ser tão lento assim. Tá aí o resultado. Ele está renderizando, né? Pra depois dar o play bem suave. Mas vocês viram aí, de uma maneira geral, criamos a composição, aí criamos o fundo, fazendo um sólido com o efeito gradiente de 4 cores e outro sólido com o efeito padronagem de célula. Só compusemos os dois juntos através do modo multiply, né, multiplicar, tá? E ajustamos a padronagem de célula. Fizemos a animação do fundo, ou seja, animando as cores, a posição das cores do layer de cor, e animando de 2 segundos ao 5 a padronagem de célula. Aí criamos o logo com um layer de texto e um layer de forma, né, um shape layer, com simplesmente a borda tracejada. Animamos o layer de texto
adicionando um atributo de animação de posição para poder animar os caracteres. Tá? Então fizemos a regulagem para que eles fossem surgindo e criamos uma máscara para que eles surgissem apenas dentro do quadrado do próprio logo. Animamos daí a borda, né, do efeito com o offset do stroke e a própria espessura do stroke. E por fim a gente fez a animação da câmera, ela vindo meio de lado, tá? E terminando com o logo finalizado. E a gente continua com as cores se movimentando ao fundo. E é isso aí, gente.